Boa noite, amigos. É uma alegria muito grande iniciarmos mais uma reunião virtual do Centro Espírita Ibirajara. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos avisar que quem desejar fazer perguntas é só colocar a pergunta no chat. E depois, então, ao final da exposição, as perguntas serão respondidas, tá? A gente também quer avisar que se alguém não quiser que a sua imagem apareça, é só fazer o que os companheiros que estão aqui já fizeram. Bloquear a imagem e bloquear o áudio. Então, para darmos início, nós vamos ler uma página do livro Minutos de Sabedoria, do querido professor Carlos Torres Pastorino. É a lição 170, que nós abrimos aqui, né, ao acaso, entre aspas, e diz assim: não repita apressadamente aquilo que ouve. Informe-se primeiro da verdade. Se for mentira, procure desmentir. Se for verdade, mesmo assim, não o repita. Se não puder chegar à evidência, cale. A caridade consiste em saber calar os defeitos alheios, como você gosta que façam com os seus. Seja prudente. O silêncio é de ouro, quando se cala o erro do próximo. Seja prudente. O silêncio é de ouro, quando se cala o erro do próximo. Então, vamos agora fazer a nossa prece para iniciarmos a nossa reunião. Jesus, amado Mestre, querido amigo, queridos amigos espirituais, em mais uma noite de alegria, de estudo, de confraternização, nós estamos agradecendo, Senhor, pela oportunidade. E nesta noite, Senhor, muito felizes com a presença da nossa querida irmã Eredneia Costa, que coordena todo o trabalho do ENEF do nosso estado. O ENEF é muito importante, como bem sabe, Jesus. E pedimos que ela seja abençoada, envolvida nas vibrações de luz e de paz, assim como a todos nós. Nos abençoe e guarde, hoje e sempre, que assim seja. Então, queridos, nós estamos recebendo a nossa querida Neia, com muita alegria mesmo, e nós vamos agora, Neia, como a gente disse na prece, coordena todo o trabalho do ENEF já há muitos anos, que é o Encontro Estadual da Família Espírita, e hoje o tema é cuidar da família. Aí porque lembramos da nossa Neia, e a gente fica muito feliz da Neia ter aceito o convite. Então, Neia, você tem de 40 a 45 minutos para expor. Seja muito bem-vinda e muito obrigada. O tempo é seu. Eu que agradeço, querido. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco e que possamos, ao final do nosso bate-papo, né, cumprirmos com a nossa tarefa de disseminadores da doutrina espírita. Que Jesus nos oriente. Nós vamos fazer um compartilhamento de tela que vamos apresentar para vocês um PowerPoint, tá bom? Que vai tratar do assunto. E a Ângela nos pediu para falarmos sobre o tema cuidar da família. E nós ficamos muito felizes com esse tema, porque estamos passando por uns momentos bem apertadinhos, né? Momentos bem difíceis,
e que nós precisamos desenvolver a nossa atenção para esse núcleo do qual todos nós fazemos parte, que é uma família. E a gente quer mostrar uma coisa aqui para vocês, para iniciar o nosso bate-papo. Aqui está o logo da FEB. O melhor é viver em família. Aperte mais esse laço. E esse logo, ele é muito significativo, principalmente quando estamos falando no cuidado com a família, né? Lá em 1996, no dia 6 de novembro, a FEB, que é a nossa Federação Espírita Brasileira, lançou uma campanha a nível nacional chamada Melhor é Viver em Família. E ela fez isso em comemoração ao Ano Internacional da Família. E foi como era a nível nacional, foi lançado aqui no Rio de Janeiro, uma campanha lindíssima, e chegou por todos os municípios do estado. Aí você vai dizer assim, o que tratava essa campanha? Claro que queria comemorar o Ano Internacional da Família, mas aproveitou-se a data para trazer à baila o assunto família e apresentar a todo o movimento espírita. O movimento espírita nós também, é claro que sim, conhecemos, mas nós precisávamos rememorar o que os espíritos carinhosamente vêm nos passando durante todo esse tempo sobre a família. E precisávamos, então, de trabalhos mais específicos com a família. E assim, então, a FEB, em todo o território nacional, estimulou todas as federativas e as casas espíritas a terem uma visão mais detalhada, mais especial, vamos dizer assim, sobre o núcleo familiar. Olha que coisa interessante. E aí nós somos, então, para falarmos de cuidado, porque nós trouxemos essa logo para mostrar que a presença espiritual incentivando a todos os órgãos, né, a falarem, a cuidarem da família de forma bem específica. Aí nós fomos lá nos nossos livros queridos e fomos consultar no livro que todos nós amamos, que é Jesus no Lar, que nos ajuda muito a cuidar da nossa família quando estamos fazendo o Evangelho. E aí, Neio Lúcio, o Espírito, né, através do nosso querido Francisco Cândido Xavier, nos diz assim, olha que coisa mais linda. O berço doméstico é a primeira escola. Aí a gente já para. Porque escola é um lugar de aprendizado. Então, o berço doméstico é o nosso primeiro lugar de aprendizado. E o primeiro templo da alma. Ora, templo é o lugar em onde a gente cultua deuses, projeções, né? E aí a gente ficou imaginando que templo é esse? Que é um templo da alma, cultuar a alma. Como? Através dos ensinamentos recebidos nesse berço doméstico. E eu fiquei imaginando, vocês me perdoem, mas eu sou uma entusiasta por esse tema, família. Se a gente pudesse sair na rua, sabe aqueles megafones que aquelas pessoas que vendem laranja nos bairros usam? Que vendem jogos. E a gente pudesse dizer para todo mundo, queridos, a família é o berço doméstico, é a primeira escola da alma, é o templo onde a gente deve cultuar o espírito. Olha que coisa maravilhosa. E a casa do homem, continua lendo, é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum.
Isso quer dizer, ele absorve, ele deve aprender e apreender as lições no berço doméstico, porque estas lições acompanham a vida afora, a vida comum. Então, ele exporta, ele leva isso para fora do seu lar, tudo aquilo que ele aprendeu. Olha que coisa fantástica. E Joana de Ângeles vem em nosso auxílio lá no livro Constelação Familiar, que ela diz assim, a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. E aí a gente entende quando os espíritos dizem que a família é a célula primeira da sociedade. A base fundamental. Meu Deus! E quantas vezes a gente vai precisar dizer isso? Quantas vezes a gente vai precisar colocar esses ensinamentos, transformá-los em imagens para que o nosso coração absorva, para que o nosso pensamento, a nossa voz possa transmitir esses ensinamentos. E ainda diz mais, toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, claro, porque nós estamos vivendo em sociedade. Com o quê? Com tudo aquilo que nós aprendemos na nossa primeira escola. É claro que a gente vai melhorando, se quisermos. Mas é fundamental esses primeiros ensinamentos, porque é a base espiritual. Estamos falando da base do espírito. Porque a escola, ela leva a instrução. E a família leva a educação. Propõe a educação. Fornece a educação. E a educação moral, a educação espiritual. Então, abalada nas suas estruturas, porque a família se enfraquece. Fica, então, a sociedade. Então, Joana vem reforçando o que o Ney Lúcio também nos ensina. E aí a família começa a ter uma nova visão para aqueles que não entendem o seu significado, a sua importância e, principalmente, por ser a família, uma ideia de Deus. Não é ideia do homem. E aí aquela sensação que muitos têm de que foi jogado, né? Ou que nasceu por acaso numa determinada família, começa a se fragmentar diante desses ensinamentos espirituais. Então, tem uma proposta. Tem uma proposta para todos nós. A família, esse berço doméstico, tem uma proposta para todo o grupo envolvido nessa configuração, seja ela qual for. Vamos lá. Então, meus amigos, a gente pergunta assim, já que é uma proposta de Deus, né? Como tornar... É que eu estou em cima do... Eu tenho que colocar vocês no cantinho para eu ver. Como tornar a sociedade melhor sem melhorar a família? Porque a sociedade é o resultado, não é? Das vivências em família. Então, como tornar a sociedade melhor sem melhorar a família? Parece-nos que existe toda uma constituição, todo um preparo de Deus, parece-nos não, nós temos certeza, para que a família, então, reestruturando-se, seja capaz de reestruturar a sociedade. E isso vai acontecer de uma forma lógica. Então, podemos dizer que a família é um processo educacional divino, onde todos se reúnem para que cuidando um dos outros, possamos nos educar, possamos caminhar, possamos ser pessoas melhores, possamos realizar o nosso progresso espiritual. Processo educacional.
começa a mudar também todo o nosso conceito sobre a família que temos e o nosso olhar. E a nossa vontade de participar de conhecimentos mais aprofundados acerca desse nosso berço doméstico. Qual o ambiente, amigos, proporcionado por Deus para que aconteça esse processo educacional? Acabamos de falar. A família. Qual o meio possibilitado por Deus para juntar as peças desse processo educacional? E quando a gente diz as peças, reunir os espíritos neste processo educacional. Qual o meio possibilitado? A reencarnação. A reencarnação nos trazendo ao berço doméstico, com propostas de atualização aos nossos erros do passado, uma atualização segundo a educação espiritual que devemos ter na família. E aí nós vamos ver na questão 167 do Livro dos Espíritos, Kardec, que muito se dedicou a assuntos de sociedade, a assuntos do espírito, né? Ele nos ajudou a compreendermos mais quem somos, codificando a doutrina. Ele pergunta assim: qual o fim objetivado com a reencarnação? E os espíritos maravilhosamente respondem: expiação. Mas ele não diz pagar dívidas. Ele não diz, não, sofrimentos. Não. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça de Deus. Então, como tínhamos falado, nós temos os nossos ajustes do passado. Nós temos lições para serem aprendidas. Nós temos esse desenvolvimento progressivo que devemos continuar e vamos continuar a realizar. Faz parte do progresso da humanidade. E as expiações, elas precisam acontecerem para nos libertarem dessas agruras do passado, dessas deslizes do passado, ou dessa falta de educação, da ignorância ainda mantida por nós. E Deus, como é soberanamente justo, ele nos proporciona um novo começar. E, geralmente, o espírito reencarna na mesma família. Olha que coisa interessante. Nós vamos aqui lembrar do livro Missionários da Luz, Alexandre orientando André Luiz, na questão da reencarnação de um companheiro que tinha falido muito na sua última reencarnação. Esse companheiro tinha o nome de Segismundo, e ele deveria reencarnar no lar, com aqueles que foram lá no seu passado, na última reencarnação, não vou chamar de inimigos, mas que tem muitas coisas para ajustar. Ele precisava reencarnar para que, através do perdão, para que, através da convivência, tudo aquilo do passado fosse expiado, fosse deixado de lado, com os novos esclarecimentos. E aí, conversando com André Luiz, Alexandre maravilhosamente diz assim: André, a reencarnação é para santificar corações. Olha que coisa fantástica. Então, eram pessoas que tiveram atritos, vão precisar muito uma das outras para se ajustarem nesse novo cenário, nessa nova família. Vão precisar um
dos outros. E os amigos espirituais tecem, né, organizam, melhor dizendo, me perdoe a palavra, organizam a reencarnação de Sigismundo para que dê certo. Olha que espetáculo, gente. Todos nós reencarnamos numa família para dar certo. Ninguém reencarna numa família para dar errado. Por mais difícil que seja a reencarnação desse componente ou dos componentes da família, não é para dar errado. A nossa visão, que é curta, e como nós não conseguimos abranger o passado, nós ainda não sabemos o quanto caminhamos. Mas o cuidado um dos outros, o cuidar um dos outros, proporciona a cada um de nós a ajuda espiritual que precisamos ter. A força de vontade de vencer as nossas dificuldades em família nos ajuda muito, nos fortalece espiritualmente para que essas agruras possam ser deixadas de lado. Por isso que este tema, ele é fantástico. E neste momento em que nós estamos vivendo, famílias com diversas configurações, porque antes era pai, mãe e filhos, que era chamado de família nuclear. Hoje, nós temos as várias configurações de família, algumas apresentadas aqui nesse slide. E nem por isso deixam de ser família. As necessidades são as mesmas? São seres humanos reencarnando para progredir, em contato com os outros, com certeza. As dificuldades, mas também as alegrias que podem acontecer nas famílias. E a doutrina espírita, ela nos facilita esse entendimento. A doutrina espírita nos ajuda a olhar para o outro, observando primeiro as nossas próprias dificuldades. Fazendo a crítica a nós mesmos, não a crítica mordaz, mas a crítica do que precisamos mudar. Como estamos evoluindo? Qual o nosso papel na família? Porque ninguém veio para ficar isolado. E aí entender essa possibilidade maravilhosa, que é estar em família, com pessoas onde podemos exercer a caridade que Jesus tanto nos pede. Primeiro para conosco mesmo, porque cuidando da família, nós não estamos fazendo mais do que cuidar de nós mesmos. Porque é uma missão. Né? E as famílias, hoje, os membros dessas famílias, eles necessitam de atitudes corajosas, de renúncia, mas de muita dedicação também. Vejamos algumas situações delicadas e que a gente chama de desafiadoras, vivenciadas pela família. Hoje nós temos a dependência química, que se alastra, a violência exterior, mas a violência doméstica também, que a gente está procurando entender para abandonar o atavismo da violência, porque isso é uma coisa que nos persegue, bater em filho, colocar de castigo em situações penosas, difíceis, não é? A dependência do álcool, olha que coisa incrível. Dificuldades financeiras. Como tratar os nossos companheiros doentes
ou a nós mesmos, como aceitar a doença na família, como desenvolver forças, e uma palavra muito em moda hoje, que é resiliência, que é a capacidade de você superar obstáculos, mesmo quando estiver passando por eles. A ingratidão dos seres amados, a solidão, causada muitas vezes pela morte, né, pelo desencarne, ou a solidão causada pelo abandono dos seus, a traição e o desrespeito, um para com os outros. E nós entendemos muito que o desrespeito, por conta de ainda não conhecermos a nossa condição espiritual. Esquecemos que somos imortais. E esquecemos que vamos reencarnar. E esquecemos que precisamos progredir para que a gente não volte para espiar. E por que isso naquela família? Por que isso com aquele grupo? É uma questão que a gente precisa estudar bastante. Porque se Deus é soberanamente justo, Ele também é soberanamente bom. E Ele não nos dá fardos que não possamos carregar. Então, precisamos desenvolver, precisamos estudar a doutrina para entender que essa possibilidade, que esses grandes desafios são, na verdade, forças propulsoras do espírito para que ele possa galgar o seu caminho, para que ele possa abandonar características antigas e desenvolver novos caracteres para ser um homem novo, uma pessoa nova. E assim ser exemplo na família. Olha que coisa. Consequências sérias. Porque a maior parte faz assim, incorporam todas essas situações. Não tem como sair disso, não tem como sair disso, não tem como sair disso, não tem como sair disso. E aí a gente vai lembrar de Jesus dizendo que um na família, né? Um na família. Quando um ora, quando um se achega para Deus, quando um se importa com os demais, ele é capaz de levar claridade. Pode não modificar toda uma ambiência, pode não modificar as características que os nossos companheiros trazem, mas ele vai auxiliar o máximo que puder. E é para a gente fazer o máximo que puder. Bom, e aí todas aquelas situações desafiadoras causam desânimo, abandono, desespero, ódio, culpa, mágoas e a bendita revolta, causando a revolta na família. Aí vocês vão dizer, Neia, você está querendo dizer para mim que eu não posso ficar zangada com o meu familiar? Que me maltrata, que me ofende? Não estou dizendo isso, não. Estou pedindo para que seja resiliente. É claro que não. Não podemos falar isso, porque eu fico zangada também. Eu fico muitas vezes brava. Mas a doutrina já nos ensina a não ter ódio, a não nos desesperarmos, a não abandonarmos ninguém. E quando o desânimo chega na família, a gente se lembra de Jesus, ora, fica um pouco desanimada, porque isto é normal, ora outra vez, ora outra vez. E às vezes o desânimo vai embora quando você tem a oportunidade de ajudar aquele que te magoou. Olha que coisa! Isso é fantástico. Que é o dar a outra face. A família é um lugar onde dar a outra face tem um sentido perfeito para a nossa evolução. Difícil? Não gosto dessa palavra. Prefiro dizer trabalhoso,
porque dá muito trabalho. A quem? A nós, que estamos nos propondo a ser aquele que cuida, mesmo que seja no silêncio da prece. Mesmo que seja no silêncio da prece. Você sabe que mãe, meu filho tem 40 anos, mamãe acha que, né, filho é filho, e a gente teve assim um pequeno percalço, vamos chamar assim. Eu fiquei muito zangada. Aí eu estava aqui em casa e, de repente, aquilo veio na cabeça. E abandonei meu filho. Aí eu falei, abandonei meu filho? Como abandonar meu filho? Eu não abandono. Eu falei, abandonei sim, porque eu parei de rezar por ele. Eu tinha abandonado por causa de uma coisa boba. Coisa boba. Orgulho de mãe, sabe como é que é? Bobo. Então, eu abandonei ele quando eu paro de orar pelo meu filho. E pela oração eu cuido dele, esteja ele onde estiver. Cuidar. Sempre vai haver um jeito de nós cuidarmos uns dos outros. Aí, para completar esse nosso raciocínio, nós fomos lá no dicionário Michaelis e vimos que a palavra cuidar significa colocar-se no lugar do outro. Eu falei, ai, que coisa boa. Empatia. O nome disso é empatia. Se colocar no lugar do outro. O que faria eu se eu estivesse no lugar dele? O que faria eu se tivesse recebido as advertências dessa forma bruta como ele recebeu? Porque muitas vezes nós achamos que estamos cuidando de um filho, de um neto, do marido, da esposa, mas nós não temos a fala adequada. E o cuidado passa a ser, que a gente acha que está tendo, passa a ser um ato de agressividade. Bom, geralmente em situações diversas, né? Diferente daquela que nós gostaríamos de ter. Quer na dimensão pessoal, quer na dimensão social. Então, esse cuidado que nós temos de manter, de trazer isto. Eu tenho uma amiga que ela disse assim para mim, é difícil a gente não gostar dos seus amigos. Porque quando você fala dos seus amigos, você diz assim, ah, fulana, tem uma companheirinha que eu amo de paixão. Então, quando as pessoas a conhecem, os meus amigos, as pessoas querem ver essa pessoa que eu amo de paixão. Então, no trato social, a gente cuida um do outro. Família, a gente cuida um do outro. A palavra cuidado significa desvelo, solicitude. Como é que a gente pode dar preferência à novela quando um filho bate na nossa costa e diz assim, estou precisando de você, mãe. Quero falar com você, pai. Me ajuda? Pode ser uma coisa tola. Mas a gente precisa saber se realmente é tolo ou não. E só tem um jeito. Escutar. Cuidar. Ouvir. Escuta ativa. Escuta ativa quer dizer ouve e cuida do que está ouvindo. Dar atenção. Ser diligente nas coisas que precisam ser realizadas. Zelar. Atenção. E tudo isso, olha, isso está no Evangelho, parece que foi Joana que disse, olha só, se concretiza no contexto da vida em sociedade. Por quê? Quem aprende, ou melhor, quem é ouvido, quem é amado, quem é cuidado, aprende a ouvir, aprende a amar, aprende a cuidar. Vejamos. Então, a gente precisa de medidas protetivas. Proteção, meu amigo. A gente precisa se autoproteger e proteger os nossos. É claro que proteger a quem puder. Mas a família é o próximo mais próximo. Então, a gente precisa de união. União.
perseverança no bem, em acreditar na capacidade, na potencialidade no outro de mudar, de ser melhor, porque ele é um espírito encarnado, ele é filho de Deus, ele tem a centelha divina. Compreender as suas questões particulares, as suas questões reencarnatórias, que muitas vezes ela está muito visível para nós. Perdoar as ofensas, para que a gente possa ser abnegados, ou melhor, pensar no outro em vez de nós. Os amigos dizem, né? Pensar assim, só vai pensar no outro, só vai pensar no outro. Não. Tudo isto daqui resume-se em pensar em nós. Porque quem não quer ter uma família unida? Quem que não quer ser compreendido? Compreenda para ser compreendido. Perdoe para ser perdoado. Não são palavras minhas. Aí nós vamos ver o cuidar da família, que Jesus já nos trouxe lá no Evangelho. Olha que coisa espetacular. Honrar vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Gente, isso é do Decálogo, está em Êxodo, na Bíblia, isso é Moisés, faz parte dos 10 mandamentos. É o único mandamento com promessas de Deus. Ah lá, honre a vosso pai e vossa mãe. Para quê? Para viver de longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. É o único. E faz parte, olha que coisa espetacular, das leis de Deus. Até o 4º mandamento é a relação com Deus. Do 5º em diante é a relação do homem com o homem. Gente, isso é fantástico, a gente precisa falar isso para as pessoas. E continua o nosso evangelho. Honrar seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidado como eles fizeram conosco na infância. E fechando esse pontinho, o mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário, quer dizer, culmina, faz parte, olha que coisa, da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Ajuda bastante, não? Ajuda muito, doutrina espírita nos ensinando a viver em família, a cuidar um dos outros. Mas não para só com os pais, os filhos em relação aos pais, porque Kardec, sabiamente, nos pergunta aos espíritos na questão 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? Os espíritos dizem, é sem contestação possível uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever. Dever, gente. E que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. E aí os espíritos não dizem ao futuro dele, ao futuro dos filhos, diz quanto ao futuro. É de uma forma geral. Espetáculo. Claro, porque a família influencia a sociedade. A família influencia o futuro da sociedade. A parábola do mal rico, mas eu acho que não vai dar para eu contar, porque já temos 44 minutos já. E eu queria falar da preocupação dos irmãos para com os irmãos. Vai ficar para uma outra época. E aí a gente vai ler aqui esse texto de Emmanuel, maravilhoso, no livro Pão Nosso. Nós compilamos o texto. O texto é em família, diz assim: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais
porque isto é bom e agradável diante de Deus. Isso é Timóteo, Paulo, na primeira carta de Timóteo. E Emmanuel, então, nos diz assim, a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Essa é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Porque muitas vezes nós vamos para a casa espírita, nós trabalhamos no SAPS, nós fazemos caridade o máximo que podemos, somos super gentis do lado de fora. Mas dentro de casa não conseguimos. Dentro de casa, nós não conseguimos aguentar as dificuldades que aguentamos do lado de fora, as palavras duras que escutamos, mas dentro de casa. E aqui Emmanuel diz que como é que a gente pode, né, atender a 100 ou 1000 se ainda não aprendemos a servir assim? E aí ele continua, é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou, a título precário. Estamos num planeta de provas e expiações ainda. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares. No dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Vou roubar só mais um minuto. E Emmanuel, na Seara dos Médiuns, nos diz que o lar, na essência, olha só, gente, é a academia da alma. Dentro dele, todos os sentimentos funcionam por matérias educativas. Não é para pagar. A família é para nós aproveitarmos e nos regenerarmos. Todas as disciplinas referentes ao aprimoramento do cérebro são facilmente encontradas nas universidades da Terra, mas a família é a escola do coração. Erguemos seres amados à condição de professores do Espírito. E ele continua lá no Consolador. Onde a base mais elevada para os métodos da educação? As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no Sagrado Instituto da Família. Então, cuidar da família, oferecer aos nossos condições deles também conhecerem a doutrina espírita, terem noções religiosas, levar as crianças e os jovens, proporcionar a educação religiosa através da evangelização infantil. Pais, temos agora nas casas espíritas os encontros, a maior parte das casas espíritas tem evangelização de pais. Vamos falar sobre família, para que possamos aprender como nos cuidarmos uns dos outros, para que possamos sair dessa reencarnação dizendo, fiz o meu melhor. Que assim seja. Obrigada pelo carinho da atenção e que Jesus nos abençoe a todos. Oi, Neia, que coisa boa, Neia. Quanto material para a gente poder refletir, né, querida? E essa é uma tarefa que é permanente, né? Cuidar da família é uma tarefa de toda uma encarnação, né? A gente está muito feliz e agradecidos estamos por seu belo estudo, e a gente queria perguntar se você tem algum recado para passar em relação ao ENEF, porque vários companheiros do Ibirajara estão no ENEF, inclusive em núcleos diferentes. Sim. Então, se você tem algum recado, é muito bom. Nós
vamos trabalhar, todos os núcleos irão trabalhar de forma virtual, todos, né? E eu peço, são 3 dias, nós estamos, alguns, a maioria, irão trabalhar na sexta, uma palestra à noite para tratar do módulo 1, sábado e domingo, de 9h30 às 11h30, 2 horas. Mas teremos o ENEF. Mas alguns núcleos farão de forma diferente, né? Então, o que a gente pede nesse momento é que as pessoas que frequentam o ENEF entrem em contato com o núcleo que frequentam. Desculpe, gente. É o meu computador que está dando. Entre em contato com o núcleo que frequentam para saber como é que será o ENEF nesse núcleo. Porque nós agora estamos sem a ajuda do CERJ, né? Porque nós mandávamos tudo para lá e a pessoa ligava ou ligava para o núcleo. Mas todos que já frequentam o ENEF têm o contato dos seus núcleos. Então, entrem em contato, porque eles já estão se organizando, já sabem os dias em que irão realizar o ENEF, tá bom? Ó, teremos ENEF, se Deus quiser. E vai ser muito bom. Vai ser muito bom, sim, é um desafio. Mais um desafio, esse ano nós estamos, ano passado, esse ano nós estamos buscando sempre essas novas ferramentas para que a gente consiga interagir, né, por meios virtuais. A gente só fica assim com pena quando os companheiros não têm essas possibilidades, né? Então, vamos ver o que nós podemos fazer para possibilitar que os companheiros possam se encontrar, enfim. É um grande desafio, né, Neia? É um grande desafio, assim, Ângela. O bom é porque os trabalhadores, eles são muito dedicados, né? Como os trabalhadores da Comerge também, né, Ângela? Isso. São trabalhadores extremamente dedicados. Então, nós temos nesses 2 blocos de trabalho companheiros que auxiliam bastante, né? E fazem acontecer, graças a Deus. É isso aí. Amam Jesus. É um grande esforço, mas a gente vai chegando lá, né? Vamos sim, querida, devagarzinho. Vamos sim. Depois, quando nós conseguirmos encontrar todos os caminhos, vai ficar mais fácil, né? Eu acho que terão outros a percorrer. Sim! Olha só, Neia, a Rosana está dando aqui um recadinho. Ela maravilha, Neia, lindo e profundo trabalho, gratidão. O Jorge também está agradecendo muito pela sua explanação, gratidão. A gente realmente está feliz com a sua presença, com esse estudo que você fez, muito importante, muito mesmo. Então, esse mês, que é um mês de férias, entre aspas, nós trabalhamos o cuidar. Na primeira semana foi o cuidar da criança, depois nós tivemos o cuidar do jovem, hoje você está trazendo o cuidar da família, e na semana que vem nós teremos a Deise Lourenço e a Cláudia Amaral, nossas companheiras do grupo Joana de Ângeles, do Ibirajara, que vão falar cuidar do planeta, apresentar cuidar do planeta. Então, esse mês nós estamos trabalhando essa questão do cuidado, e você explicou muito bem quando você trouxe o que significa esse cuidar, né? Porque é a proposta de Jesus, que a gente cuide, e é o que o nosso momento tem nos trazido agora, esse grande desafio, né? É verdade. É verdade. Então, Neia, a gente está assim, nós vamos encerrar o nosso encontro, vamos fazer a nossa prece de encerramento. A gente está muito feliz mesmo eu também. Você ter aceito o convite do Centro Espírita Ibirajara, viu, querida?
Eu agradeço de coração. Obrigada. E nós vamos pedir ao nosso companheiro Carlos, o Carlos que também faz parte dessa equipe, que faça a nossa prece de encerramento. Vamos orar. Obrigado. Estão todos me ouvindo? Sim, Então, estamos te ouvindo. Tirei o áudio, tá. Então vamos Tá. fechar os olhos, elevar o pensamento ao Pai, agradecer essa possibilidade de estarmos reunidos em nome do Cristo, nesse momento de grandes aflições, mas que temos ciência a todo momento do trabalho dos amigos espirituais no nosso fortalecimento, da necessidade do fortalecimento do nosso lar, núcleo primário de disseminação de amor e de luz. Pedimos ao Senhor que nos fortaleça nos nossos esforços de continuar nos reunindo, trazendo esse momento de conforto a todos os irmãos que agora participam nesse momento ao vivo, mas em todos os irmãos que verão esse estudo em momento posterior, que isso possa servir como bálsamo para a alma de todos. Mais uma vez agradecemos todas essas possibilidades dentro dessa dificuldade que nos foi dada. Pedimos que a sua luz cubra todo o nosso orbe, iluminando todos os recantos onde ainda permaneçam o desconhecimento, a rebeldia, mas ciente que todos, em algum momento, despertarão para os seus ensinamentos e trilharão um caminho de luz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Então, vamos agora